Nós estamos vivendo a semana chamada Santa, e alguns fatos que nós relembramos nessa semana, que estão no calendário cristão, não é um calendário católico romano, é um calendário cristão. Hoje, no calendário cristão, é Domingo de Ramos, e nós lembramos a entrada de Jesus triunfal ali em Jerusalém. E nessa semana, muitas coisas vão ocorrer na vida, no ministério de Jesus, para a nossa salvação. Por isso é importante também, nesse momento, nesse período, meditarmos na palavra do Senhor. Você pegar os últimos dias de Jesus nos 4 evangelhos, essa semana dos 4 evangelhos, nos 4 evangelhos, e meditar sobre cada ponto de vista dos evangelistas. Faça isso, medite sobre isso, seja um momento de consagração mesmo. Essas datas nos chamam a isso. E mais ainda, a data mais importante do nosso calendário é essa semana. Não é o Natal. Nós não sabemos quando Jesus nasceu, que dia que Jesus nasceu. Provavelmente Jesus nasceu 3 anos antes, 2 anos antes. No calendário, quando foi mudar de lunar para solar ali, o Papa Gregório pediu para um matemático, um físico fazer todas as coisas ali, e houve um erro de 2 ou 3 anos. Então a gente não está em 2019, provavelmente 2021, 22. Isso pouco importa. O que importa é que Jesus nasceu. E a gente não sabe o dia também, se foi dia 25 de dezembro. Agora, essas datas, esse calendário, por isso que muda, é lunar ainda. E a data a gente sabe quando Jesus morreu, nós sabemos quando Jesus ressuscitou, nós sabemos desses fatos porque estão registrados aqui. Nós perdemos muito desse simbolismo e das ordens que Jesus nos deu. Jesus pediu para nós lavar os pés uns dos outros. Não temos mais culto de lava-pés. Isso não é católico. Isso é da igreja cristã. Precisamos trazer isso. A sexta-feira é momento de nós estarmos dedicando ao Senhor, cultuando a Deus, lembrando a sua morte, fazer isto em memória de mim. O sábado santo, o silêncio do sábado santo, é momento de reflexão, introspecção, de quebrantamento diante do Senhor, lembrando que a tumba está cheia. Cristo foi sepultado. É lembrar, fazer em memória dele, que ele morreu por nós. Mas também tem o domingo, o dia que ele ressuscitou, engrandeceu o nome dele, que está acima de todo nome. Precisamos resgatar essas coisas. Lembro de participar do culto da ressurreição. 6 horas da manhã nós vimos no domingo para cultuar ao Senhor. Lembrando as mulheres que foi ao túmulo. Nós que sabemos a verdade, muitas vezes damos de ombro para essas datas. É só mais um culto, só mais uma celebração. É muito mais do que isso, querido. Podemos ver hoje, no dia de hoje, datas importantes. O domingo, dia do Senhor, reservado para Ele. 1 em 7. Preferimos correr atrás das nossas coisas do que estarmos reunidos como igreja, adorando aquele que nos salvou. Que nós possamos meditar nisso. Viva intensamente essa semana. Consagre a sua vida diante do Senhor nessa semana. Medite na palavra do Senhor. Veja quanto amor há em tudo que o Senhor Jesus nos fez. E aqui está, esse texto fala desse domingo antes da Páscoa. Esse é o primeiro dia da semana onde Jesus entra em Jerusalém com um propósito. Entra em Jerusalém para declarar que Ele é Rei, que Ele é Senhor. E é isso que eu gostaria que nós meditássemos nesta noite. Que você ouvisse
do Senhor Jesus através dos atos que Ele faz aqui, que Ele é o Rei, Ele entra para reinar, Ele entra para salvar, Ele entra para curar, Ele entra para trazer a paz. E Ele vem humildemente em tudo isso. Mateus capítulo 21, versículos de 1 a 17. Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que fora dito por intermédio do profeta: Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam, também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas, vendo os principais sacerdotes, os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indagaram-se e perguntaram-lhe: Ouves o que esses estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: Sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? E, deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, pedimos que o Teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento para compreender a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito nos incomode, toque em nosso coração para vivermos a Tua palavra. Abre os nossos ouvidos e os nossos olhos para compreender as Tuas grandezas, ó Pai, sobre a nossa vida e sobre o Senhor, sobre o Teu reino, sobre a Tua glória, sobre o Teu domínio. Ó Santíssimo Deus, fale ao nosso coração. Mais uma vez eu lhe peço, ó Pai, tenha misericórdia da minha vida, que de maneira alguma a minha vida venha empobrecer a Tua palavra, mas o Teu Santo Espírito venha falar ao coração dos Teus filhos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Você já participou de entradas triunfais? Creio que sim, você não está associando. Um casamento. Um casamento e toca, tem alguns casamentos que tocam umas trombetas, a pessoa toca lá na frente e vem aqui no meio, depois sobe aqui, toca a trombeta, um espetáculo. E quando abre a porta, todos se levantam e a noiva entra triunfalmente. Interessante que na Bíblia o importante é o noivo, né? Nós somos a noiva e Jesus é o noivo, e é Ele que vai vir de maneira triunfal, tremenda. Eu, nesses 20 anos de pastoreio, só um casamento que realizei, em que o homem entrou por último. A noiva pegou de surpresa ele, ela entrou primeiro.
e depois fez com que ele entrasse depois. Achei interessante aquilo, depois fazendo a analogia entre a igreja e Cristo e tudo mais. Entradas triunfais, tem de artistas, tem de jogadores e tantas outras coisas mais que a gente podia falar aqui sobre essas entradas triunfais. Pessoas sendo recebidas com aplausos, grandes festas. Aqui no Brasil gostamos de rojão, fogos e tudo mais. E aqui nós vemos Jesus numa entrada triunfal, chamando a atenção de todos, mexendo com toda a cidade, levando as pessoas à curiosidade. Quem é este? Jesus aqui tinha ressuscitado Lázaro. Jesus aqui perto já está muito popular. Muita gente sabe das maravilhas, daquilo que ele tem feito, das palavras que ele tem dito, de como rei, de que ele viria para reinar, de que ele entraria em Jerusalém. Ele falou também que ia morrer, mas não deram ouvidos a isso. Só lembraram da primeira parte, que ele estaria lá para estabelecer o reino de Deus. E ele vem, e Jesus vem montado nesse jumentinho. E eu gostaria de compartilhar com vocês isso, sobre esse texto que nós lemos aqui. Pode colocar para mim, José? Eu coloquei alguns textos, porque a gente vai ter que andar por alguns textos bíblicos. Opa, é para baixo. Então nós lemos o texto aí de Mateus, e eu gostaria de compartilhar com vocês que esse reinado, essa entrada triunfal de Jesus, nos chama a atenção a que será diferente. Esse reinado aqui, isso que Jesus está entrando aqui e fazendo aqui, será diferente do que é agora. É isso que Jesus está querendo ensinar a mim e quer ensinar a você. É isso que Ele quer que você ouça essa noite. Que Ele é o Rei. E Ele proclama isso, que Ele é o Rei. O Senhor Todo-Poderoso. E Ele faz isso cumprindo muitas profecias, para dizer a mim e a você que Ele é o Rei. E Ele entra humilde, manso, gentio. Mas o reino vindouro, a sua segunda vinda, será totalmente diferente do que é agora. E nós precisamos atentar a isso. Esse período da entrada de Jesus ali em Jerusalém, sua morte e ressurreição até agora, é o breve tempo que Deus nos dá para entregarmos e derramarmos o nosso coração diante dEle, de sermos e darmos ouvido à voz do chamado dEle para nos arrepender e confessar a Ele como Senhor e Salvador. É breve tempo, porque comparado à eternidade, 2000 anos é muito pouco. E Jesus veio a primeira vez, humilde e gentio, para nos salvar, para nos resgatar, para nos dar perdão. No entanto, a sua segunda vinda não será montado num jumentinho, humilde, manso, trazendo paz. Mas a sua segunda vinda será com guerra. Sua segunda vinda será com espada. Sua segunda vinda será num cavalo branco. E nós vemos isso em Apocalipse. E eu gostaria que você lesse comigo esse texto de Apocalipse. Vamos lá? Acompanhe aí, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar de vinho do furor da ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso.
tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A primeira vinda do Senhor Jesus é humilde, trazendo salvação, trazendo paz, que é para convencer a mim e a você de que nós devemos nos arrepender e crer nesse grande e soberano Salvador. Esse é um lado da história. Mas se você recusa isso, se você negligencia isso, se você endurece o coração diante da palavra do Senhor, a sua segunda vinda será com espada, será como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e separar uns dos outros. E não tem mais oportunidade. Ou é céu, ou é inferno. E Jesus vem proclamando o seu reino aqui, agora, e o seu reino vindouro também. É isso que Jesus está querendo dizer, é isso que a palavra de Deus quer nos ensinar essa noite. Esse reino aqui e o reino de por vir, que está por vir ainda e logo virá. E o seu coração, como está diante do Senhor. Diante disso, Jesus proclama em 4 atos a sua realeza, como que ele reina, e ele declara que ele é Senhor e Rei dos Reis. E eu gostaria de compartilhar com vocês, nesse texto que nós lemos, Jesus declarando que ele é Rei, que ele é o Senhor dos Senhores. A palavra do Senhor diz, aí nos versículos de número de 1 a 5, que ele vem montado num jumentinho. Jesus declara o seu reinado montando em um jumentinho. Por que Jesus monta em um jumentinho? Jesus precisava de carona para Jerusalém? Jesus precisava de algum auxílio para chegar a Jerusalém? Não, ele nunca fez isso. Ele nunca precisou de auxílio e nem de carona ou de um animal para poder chegar em Jerusalém. Mas Jesus, ele declara que ele é rei montando no jumentinho porque havia uma profecia. Em Zacarias capítulo 9, versículo 9. Para se alegrar, porque o rei vem montado em um jumentinho. Ele faz isso de propósito e declarando que ele é rei e cumprindo essa profecia de que ele entraria em Jerusalém, de que clamariam, exaltariam o nome do Senhor, declarando que ele é Senhor dos Senhores. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Isso é, estou trazendo a paz. Ele anunciará a paz às nações, e o seu domínio, reinado, se estenderá de mar a mar, e desde Eufrates até as extremidades da terra. Essas profecias todas vêm para cumprir as promessas feitas aos judeus. No entanto, nessas profecias, Jesus não vem só para os judeus, porque o reino de Deus não é tribal, não é judaico, mas é global, é universal, é para todos nós. E ele vem para quem? Só para os judeus? Não, para todas as nações. E o seu reino vai ser só em Jerusalém, só em Israel? Não, de mar em mar, a todas as nações, a todas as extremidades da terra. Isso que diz lá em Mateus capítulo 28, no final, que era para nós proclamarmos esse evangelho a todas as nações, porque ele vem reinar sobre todas as nações. Apesar de todas as profecias serem para o povo judeu, essas profecias também respingam em nós, porque essas profecias dizem que não é só para o judeu, mas também para o gentio, para todos nós. E por que Jesus vem montado num jumentinho? Para cumprir a profecia de que o rei entraria em Jerusalém montado no jumentinho. E nisso ele declara o seu reinado, cumprindo essa profecia. É por isso que Jesus entra, dessa maneira, humilde, gentil, trazendo paz, trazendo salvação, trazendo cura, mas por breve tempo, porque ele vem
montado num cavalo, poderoso, para resgatar a sua igreja e condenar aqueles que não ouviram a sua voz, endureceram o seu coração. Jesus declara o seu reinado também de uma outra forma, ele purificando o templo. Era comum, assim que o rei entrava na cidade, e era festejado, era celebrado diante do povo, como nós vimos, colocando vestes e pegando ramos de palmeiras. O texto diz palmeiras porque é uma tradução ocidental. Em Israel não tem palmeiras, tem sim tamareira. São folhas de tâmaras que eles pegavam e arrumavam a cidade, decoravam a cidade, o altar do templo e tudo mais. E o rei, quando entrava pela cidade, pelas portas da cidade, o final da procissão era no templo do Senhor. Vocês estão me exaltando aqui, mas a glória toda é a Deus, é a Jeová. Assim os reis entravam na cidade, iam até o templo para adorar a Deus. Mas o que acontece? Quando Jesus vem para adorar a Deus, em vez de encontrar Deus, encontra comerciantes, mercadores, pessoas ali mercadejando a religião. E Jesus, apesar de ser manso e humilde, ele tem um zelo tremendo pela glória de Deus. E ele expulsa todos esses cambistas. Ele fala que a casa do Senhor não será feita de comércio, mas a casa do Senhor é casa de oração. Por quê? Porque havia uma profecia assim também, havia a palavra do Senhor a esse respeito. Isaías capítulo 56, versículo 7, todo o capítulo 56 é um chamado aos gentios para adorar ao Senhor no templo. E é nesse texto que diz: também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração só para os judeus? O que diz aí? Para todos os povos. Ele não vem reinar só sobre Israel, ele vem reinar sobre todos os povos. Nós somos templo do Senhor hoje, queridos. E o que o Senhor Jesus vê no nosso coração? Nós temos trocado o Senhor por outros deuses ou outras coisas, a busca pelo nosso sucesso, a busca pelo nosso próprio reconhecimento, trocando o Senhor por tantas outras coisas. Nós somos feitos templo do Senhor. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Olha que privilégio que nós temos. O céu, que não consegue conter o Deus Todo-Poderoso, ele faz questão de habitar em nós. Deus habita em mim, na minha vida. E por isso, esse templo tem que estar sempre limpo, purificado para a glória de Deus. É viver vida santa, não envergonhar o nome do Senhor, mas glorificar o nome do Senhor. O Senhor Jesus fica revoltado com aquela situação e expulsa todo mundo, porque a minha casa é casa de oração. O que temos feito na casa do Senhor, e igreja evangélica no geral. Eu louvo a Deus pela nossa igreja, porque nós temos batalhado por muitas coisas para não mercadejar a palavra. Não atrair pessoas por aquilo que agrada as pessoas. E muitas vezes algumas pessoas dizem: por que nós fazemos tal coisa? Porque não é bíblico. Por que a gente não dança aqui? Acha um texto na Bíblia que o povo dançava no templo. Mas Davi dançou. Dançou aonde? No templo? Eu não estava adorando, não estava dançando no templo. Vai ficar bonito. Não é uma questão de beleza, é uma questão de ser bíblico. E ainda tem profecia, né? Dança profética. Eu ainda não entendi essa profecia nessa dança.
A profecia edifica, a profecia exorta, a profecia quebranta, a profecia traz para a salvação, para o arrependimento. Então, queridos, cuidado e estejam atentos a isso. Por que nós trazemos a palavra do Senhor? Para conferir o que o pastor está dizendo e pregando está de acordo com as Escrituras. Nós, como igreja, devemos estar atentos a isso, a não mercadejar a palavra. Nós não queremos encher a igreja de pessoas. Queremos encher de discípulos. Gente comprometida com o reino de Deus, que glorifica a Deus, que é templo do Senhor Jesus. Que você seja essa bênção no nosso meio. Para quê? Para proclamar o evangelho do Senhor Jesus. Não só para receber, mas para doar também. Proclamar o evangelho do Senhor Jesus. Jesus, pela segunda vez, declara que Ele é rei, dizendo que Ele vem para purificar o templo, cumprindo que esse templo é para todas as nações. Terceiro lugar, que nós vemos aqui, como que Jesus declara o seu reinado. Jesus declara o seu reinado, curando enfermos. Olha só o versículo de número 14. Quem vem ao Senhor Jesus, cegos e coxos. Quem não enxerga e quem não pode andar, vem diante do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus declara, diante toda aquela multidão, diante daqueles religiosos, diante dos fariseus, mostrando que Ele é o verdadeiro rei e Deus, curando cegos e coxos. No meio de toda aquela multidão, imagina o alvoroço. Imagina o alvoroço. Isso que incomoda os fariseus, porque depois as pessoas começam a cantar ao Senhor, mas eles ficam incomodados. Jesus vem para curar, Jesus vem para libertar. Por quê? Porque havia uma profecia de que o rei faria isso. Está esse texto aí, né, que nós pegamos. Deixa eu ir lá. Deixa eu ver se enxergo. Que nós vemos aí na palavra do Senhor. Deixa eu ir lá. Eu não enxergo lá, não enxergo aqui. Opa. Jesus vem curando, libertando as pessoas. Mateus, Mateus capítulo 11, João pergunta, é esse que devia vir ou devemos esperar outro? E Jesus responde a ele, fala para João, que o Messias, esse que ele está esperando aí, está curando os enfermos, está abrindo os olhos aos cegos, está levantando os coxos, que era uma profecia também em Isaías capítulo 35, de que o Senhor viria e curaria toda sorte de enfermidade. Os coxos vão saltar de alegria diante do Senhor. Jesus declara o seu reinado, curando os enfermos no templo, porque Ele está cumprindo a sua profecia, porque Ele está declarando que Ele é rei. Por isso Jesus entra nesse domingo, no domingo de Ramos, sabendo o que esperava Ele entra ali para curar e curando, declarando que Ele é Deus. Havia um conceito diante dos judeus de que se a pessoa era cega ou paralítica ou tinha alguma deformidade, era por causa de algum pecado. E por isso Jesus diz a alguns fariseus, numa cura do paralítico, o que é mais fácil dizer? Estão perdoados os pecados ou levanta-te e anda? É mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, porque você não está vendo se foi curado ou não. Mas para vocês saberem que eu tenho o poder, de perdoar pecados, eu digo, levanta e anda. Porque só Deus, o Messias, podia perdoar pecados. E Jesus faz isso. E Jesus faz isso no templo, para declarar que Ele é Deus, que Ele é o Messias, que Ele é o Rei. E Jesus vem, nesse período, para nos curar toda sorte de enfermidade. Jesus cura ainda hoje. O que cabe a nós, como servos do Senhor, é orar e crer pela cura. Agora, quem vai curar é Deus. Já curei, já orei por pessoas, em vez de ser curado, morreram. Já orei por pessoas, e a pessoa
passou pela cirurgia e está bem. Já orei por pessoas, não precisou passar pela cirurgia. Agora é o meu poder? Não. É o poder de Deus, a glória de Deus. Por isso que ele entra e declara o seu reinado, porque ele vem para curar todas as sortes de doença, toda sorte de enfermidade, porque havia uma profecia e ele é rei. E por último, que nós vemos aqui, Jesus declara o seu reinado aceitando o louvor da multidão e das crianças. No versículo 8, a multidão clama: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana significa Deus salva, salva no Senhor, é um clamor. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem. Ele está declarando o seu reinado diante de todo o povo. E o povo está cantando, glorificando, sabendo que ele é o Messias, que vem salvar. Vem humilde, gentio. Eles estão esperando sim um Messias político. Eles estão esperando sim aquele que ia tirar os romanos ali da sua cidade, do seu país. Só que o reino de Jesus é superior a um reino terreno. E as pessoas estão clamando, louvando e glorificando a Deus. Bendito que vem em nome do Senhor. E tudo isso são declarações que o Senhor traz do Salmo 118, que fala sobre isso, que o Senhor vem, né? E o povo clama, exalta e glorifica o Senhor nosso Deus, e também do Salmo de número 8, né? O Senhor nosso, magnífico é o teu nome em toda a terra. Eu tenho que ler. Salmo de número 8. Abra a palavra do Senhor. Você está aí com a tela aí, né? Salmo de número 8. Tem algo maravilhoso que eles estão cantando aqui diante do Senhor. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Da boca de criancinhas, eles iam dizer isso. Os fariseus estão irritados por causa disso, porque o povo clamou Jesus, hosana nas maiores alturas, as crianças estavam fazendo isso também, e os fariseus falam: pede para as crianças calarem, pede para o povo se calar. E Jesus fala: eu sou o Messias. E mais ainda, da boca de crianças suscitaste o perfeito louvor. O versículo de número 1 diz o quê? Está falando a Jesus? Está falando a uma pessoa? Ou está falando a Deus? Ó Senhor, salva-nos. Jesus está dizendo aos fariseus: você nunca ouviu o que as crianças iam dizer? Eu sou Deus. E vim pegar o meu reinado, eu vim rasgar o escrito de dívida que tem contra vocês, eu vim resgatar vocês, eu vim salvar vocês, eu vim curar vocês. Por isso deixem cantar, por isso eles podem glorificar. O que mais me impressiona nessa declaração desse povo, nesse alvoroço todo, nesse domingo, é que na sexta-feira, muitos desses que estão cantando e louvando a Jesus, hosana nas maiores alturas, vão estar dizendo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Muitos dos que estão aqui, muitos dos que ouviram do sermão de Jesus, muitos do que comeram do pão multiplicado que Jesus multiplicou, muitos que comeram do peixe que Jesus multiplicou, muitos talvez que foram curados até, vão estar na sexta-feira gritando: crucifica-o, Barrabás, Barrabás, crucifica Jesus. E nós não somos melhores do que essas pessoas, pelo contrário, somos piores, porque eles não tinham o Espírito Santo. E nós temos. E muitas vezes na segunda-feira estamos, em vez de glorificando a Deus, estamos dizendo: crucifica-o, por causa dos meus pecados, porque eu sou pecador. Aqui na igreja, louvo, levanto a mão, engrandeço o Senhor, grito hosana, nas maiores alturas: vem Senhor, salva-nos.
Mas na segunda-feira, esquecemos de tudo isso. Hoje é o dia aceitável da salvação. Se ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Que você possa viver uma vida santa diante do Senhor, um templo limpo e purificado. E que apesar das pressões, nós possamos ainda dizer: Jesus, Jesus, solte, liberte Jesus. Que nós possamos declarar no nosso dia a dia: Cristo é o meu Salvador, somente Jesus, somente Cristo salva. Saia daqui hoje sabendo o que significa a entrada triunfal de Jesus. Ele vem humilde, montado num jumentinho, gentio, trazendo paz. Para que você se arrependa dos seus pecados, ao ouvir o chamado dele, se converta, se entregue totalmente ao Senhor Jesus e viva para ele como verdadeiro discípulo. O rei chegou e está chegando. O rei chegou, humilde e gentil, mas está chegando, montado num cavalo branco, com espada na mão, com cetro de ferro, julgar os povos. Hoje é o dia aceitável da salvação. Que você possa entender o que significa Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, e que você possa viver para esse Deus que te salva, para esse Messias e Salvador, que vem morrer a nossa morte, para que possamos viver a sua vida. Ele faz um pacto conosco, onde a minha maldição vai sobre ele e a bênção dele vem sobre mim. É um pacto estabelecido por sangue. E a nossa fé é uma fé do sangue, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ele veio, derramou o seu sangue, mas agora ele vem. E vai soar a trombeta. E o Senhor virá nas nuvens dos céus, com todo poder e glória, e todo olho verá. Eu anseio esse dia. Eu almejo esse dia. Vem, Senhor Jesus, Maranata, e que Ele possa me encontrar fiel, que Ele possa me encontrar na casa dEle, que Ele possa me encontrar na casa da adoração, na casa de oração e não na casa da perversidade. Que o Senhor venha nos encontrar prostrados, preparados, limpos, purificados, nesse glorioso e maravilhoso dia. Amém? Jesus vem. Ele vem montado num jumentinho. Para quê? Para dizer que Ele é rei. Ele vem e purifica o templo. Para quê? Para dizer que Ele é rei. Ele vem e cura os enfermos. Para quê? Para dizer que Ele é rei. Ele vem. Ele aceita o louvor, a adoração, porque Ele é o rei. E esse breve período entre a sua morte e até a sua segunda vinda, Ele ainda está montado nesse jumentinho. Mas não demora para Ele vir montado. Um cavalo branco, vindo para vencer o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que você medite mais e mais nesses textos, principalmente aí nesse texto de capítulo 21 de Mateus e os relatos nos outros evangelhos. E que você possa se consagrar mais e mais diante do Senhor. Amém? Vamos cantar isso, com essa visão de que agora Ele vem, todo-poderoso, grandioso, majestoso. Vamos colocar em pé, vamos cantar ao nosso Senhor, vamos glorificar o nosso Deus, vamos exaltar o nosso Deus. Jesus veio pela primeira vez e Ele está vindo de novo, como Rei sobre todos os reis, Rei de Israel, Rei de todas as nações, Rei da natureza, Rei do universo,
até que ele volte a um dia de perdão e paciência. Ele ainda monta um burrinho, um jumentinho. Ainda não é um cavalo de guerra, branco, com o cetro de ferro. Ele está pronto para salvar todos o que o recebem como Salvador, como Senhor. Hoje é o dia de você se render a esse Deus. Cante isso. Depois nós vamos orar e glorificar o nosso Deus.